Boas-vindas ao podcast da W Futurismo. Eu sou Jaqueline Weigel, sua host nesse canal. Aqui na W Futurismo o assunto é sempre futuro. Claro que o futuro não existe, ele não é previsível, mas os eventos do presente sinalizam as possibilidades de futuro que nos esperam numa cultura da incerteza. E eu vou falar hoje um pouco da incerteza. Essa é uma grande dificuldade para muita gente que confunde planejamento com garantia, que acha que a gente ainda pode viver num mundo estável, e o que a gente vem experimentando é uma instabilidade completa e uma transformação radical de tudo que a gente conhece. Claro que a essência humana continua a mesma, mas nós também estamos num processo evolutivo. E muita gente me pergunta que garantias eu tenho sobre o futuro, como vai ser o futuro, e não existe resposta alguma, mas a minha disciplina, Estudos de Futuros ou Foresight, oferece certeza em época de total incerteza, o que parece muito incoerente. Mas os sinais do futuro se manifestam todos os dias, e o nosso trabalho como futuristas é mapear os sinais de mudança para entender quais são as possibilidades que esses sinais estão sugerindo ou estão manifestando. A mudança não é repentina, grandes mudanças, elas são normalmente colocadas de forma progressiva, a não ser o que a gente chama de futuros possíveis, que são rompantes, mas a gente estuda e vê que cada vez menos são realmente rompantes. A guerra é uma coisa pré-anunciada. A pandemia emitiu vários sinais. Claro que um ataque terrorista não é muito previsível, mas a gente sabe que esse é um risco que corremos o tempo todo. E a gente vai se distraindo e vai tocando dia a dia e não vai prestando muita atenção. O fato é que, da pausa histórica que a pandemia impôs em 2020, saltamos para um cenário de guerra contemporânea em 2022. Um cenário triste, que na minha opinião não deveria mais fazer parte do nosso mundo, mas a disputa de poder vai existir sempre. E os líderes que são um pouco autoritários ou ditadores, eles têm sempre uma boa razão para invadir o território vizinho, para salvar o seu povo ou para se tornarem mártires lembrados por alguma razão. Em todas as guerras, eu que estudo estratégia, existe aversão e existem razões para atacar e, obviamente, grandes razões para se defender. Existe o mais forte e o mais fraco, existe aquele que resiste, e os motivos para que a guerra se instale, normalmente, eles são justificados pelo atacante, e o pedido de ajuda vem com uma série de versões por quem está sendo atacado. E não há verdade absoluta, não há consenso, mas há sempre um objetivo. E é aqui que o conflito se estabelece. Quando o objetivo ele não está de acordo com aquilo que eu preciso fazer e não existe possibilidade diplomática, então o conflito se estabelece. Essa é uma boa lição para estrategistas de negócio, porque eu vejo que as pessoas confundem estratégia com planejamento. Estratégia é uma arte que teve origem na guerra. E o planejamento é apenas uma forma da gente organizar a rota do presente para o futuro. O estrategista precisa olhar para o tabuleiro todos os dias. E aí eu levo isso para o nosso mundo dos negócios, que muitas vezes reúne os seus executivos para fazer um planejamento estratégico do próximo ano, e a estratégia não consegue ser executada de acordo com o objetivo que se deseja, porque a maioria dos estrategistas viram pessoas táticas e a estratégia acaba se perdendo, ela acaba ficando um pouco obtusa para quem precisa executar. Então, a guerra é sempre uma boa lição para líderes empresariais. Estratégia, reputação é uma arte de todos os dias de todo mundo. Nós vivemos tempos muito voláteis, tempos muito incertos. E esses tempos incertos vêm impondo uma mudança para todos nós. Transformar é a palavra do ano ou a palavra da década. Não é mais só sobre inovar, sobre adaptar. A gente precisa agora algumas rupturas para que o planeta possa recomeçar a sua rota numa direção mais sustentável. O conflito no leste europeu, sem dúvida, vai mudar a nossa realidade e vai acelerar provavelmente o futuro, trazendo o fim de algumas cadeias produtivas que não são mais sustentáveis e nos obrigando a achar caminhos alternativos enquanto a guerra continua se definindo. No cenário de negócios,
Já sabemos que há um grande impacto em petróleo, em fertilizantes, no agronegócio, mas a gente também encontra essa guerra num momento onde grandes indústrias precisam continuar produzindo, mas precisam se comprometer com todos os quesitos de sustentabilidade impostas agora pela sociedade planetária. Do outro lado, temos pequenos e médios surgindo por todos os lados, enquanto muitos gigantes entram numa curva decadente. Mercado de trabalho cada vez mais aberto, cada vez mais talentos abandonando empresas que antes traziam estabilidade e que agora estão num cenário completamente confuso e se jogando numa empreitada individual mais livre de processos complicados, de decisões, de politicagem, de burocracia, para criar uma rota mais independente, mais saudável. E a gente vê que sim, a pandemia afetou o número de desempregados. Eu acho que a guerra agora e o movimento econômico vão agravar isso já era previsto para esse ano. Mas a mudança do formato de trabalho também contribui para que a gente não se iluda mais nessa busca de emprego tradicional. Eu acho que a gente precisa se ligar no movimento do mundo. São muitas coisas mudando o nosso cenário e eu vejo que tem gente ainda procurando formas de trabalhar do passado. E por fim, como lidar com tanta incerteza? Como podemos nos preparar para esses efeitos colaterais da guerra, antes que eles batam na nossa porta? Projetando, calculando, observando, amenizando o impacto, entendendo quais são as possíveis consequências do conflito, entendendo como elas afetam a sua realidade, o seu mercado, quais são os sinais que já estão evidentes, que convidam a gente a fazer mudanças imediatas no negócio, seja de produto, de preço, de incorporação de novo serviço ou até mudança de plano. Esses são movimentos preventivos, preditivos, antecipatórios e podem ser muito sábios para que a gente continue mantendo a rota saudável do nosso negócio. A pandemia pegou muita gente despreparada. Tivemos inúmeras lições. E eu espero que agora, com a guerra que está acontecendo aí, as pessoas não esperem de novo a tempestade bater a porta, e sim, saiam na frente. E quando a gente se antecipa, a mudança é menos traumática, a gente tem menos perda e a gente consegue enxergar oportunidades que talvez, se a adversidade não tivesse vindo, a gente não conseguiria ver. Esse foi o nosso podcast. Continue ligado nos nossos canais. Todo dia nós temos alguma novidade em alguma rede, Instagram, LinkedIn, Facebook. No nosso blog tem muito artigo e eu espero que você mergulhe no seu presente, mas fique sempre de olho no seu futuro. Valeu, até o próximo podcast.